Você já parou para pensar no quanto uma única noite pode mudar completamente a vida de uma pessoa? O que você está prestes a descobrir é uma história real que aconteceu em um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, e que se tornou viral nas redes sociais por uma razão que ninguém esperava. Um garçom humilhado publicamente por um cliente milionário. Uma vingança que ninguém viu chegar. E um desfecho que vai fazer você questionar tudo o que pensa sobre justiça e dignidade. Antes de começar, se você gosta de histórias que mexem com suas emoções e te fazem refletir sobre a natureza humana, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Acredite, você não vai querer perder o que acontece no final. Agora, prepare-se. Esta é a história de Miguel Santos, um garçom de 34 anos que trabalhava no restaurante Le Jardin d'Or, e de como uma única noite de humilhação transformou não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor de maneiras que ninguém poderia imaginar. Miguel Santos acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque quisesse, mas porque precisava. Morador da periferia de São Paulo, ele pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ao trabalho, um trajeto de quase 2 horas que fazia 6 dias por semana, sem reclamar. Aos 34 anos, Miguel carregava nos ombros não apenas as bandejas pesadas do restaurante Le Jardin d'Or, mas o peso de sustentar sozinho sua mãe doente, Dona Teresa, de 68 anos, que lutava contra um câncer agressivo. O Le Jardin d'Or não era um restaurante qualquer. Localizado nos Jardins, bairro nobre da capital paulista, era frequentado pela elite da cidade, empresários, políticos, celebridades e herdeiros de grandes fortunas. As refeições custavam o equivalente ao salário mensal de Miguel, e as gorjetas, quando generosas, representavam um alívio momentâneo nas contas que nunca paravam de chegar. O lugar era decorado com lustres de cristal importados, mesas de mármore italiano e talheres de prata. Cada detalhe gritava luxo, um mundo completamente distante da realidade de Miguel. Apesar das dificuldades, Miguel era conhecido entre os colegas e clientes habituais por sua gentileza genuína e profissionalismo impecável. Ele memorizava os pedidos sem anotar, conhecia o cardápio como ninguém e sempre tinha um sorriso educado no rosto, mesmo nos dias em que a dor nas costas era quase insuportável ou quando as contas do hospital da mãe tiravam seu sono. Seu gerente, Sr. Augusto, frequentemente o elogiava como o melhor garçom da equipe, alguém que entendia que servir não era se rebaixar, mas sim uma arte que exigia paciência, atenção e dignidade. Mas havia algo que poucos sabiam sobre Miguel. Antes de se tornar garçom, ele havia cursado 3 anos de direito em uma universidade pública. Os estudos foram interrompidos quando seu pai faleceu repentinamente, deixando dívidas e a mãe sem condições de trabalhar. Miguel abandonou o sonho de se formar para garantir que ela tivesse o tratamento necessário. Ele guardava seus livros de direito em uma estante improvisada no pequeno apartamento de 2 cômodos onde moravam, e nas poucas horas vagas, ainda estudava, alimentando uma esperança silenciosa de um dia retomar os estudos. Naquela sexta-feira, 15 de março, Miguel chegou ao trabalho como sempre, às 11h30 da manhã. O restaurante já estava em preparação para o almoço. O chefe gritava ordens na cozinha, o sommelier organizava as garrafas de vinho, e os garçons ajeitavam as mesas com precisão militar. Miguel vestiu seu uniforme impecável, calça preta, camisa branca engomada, colete preto e gravata borboleta, e começou sua rotina de verificação, guardanapos dobrados perfeitamente, copos sem manchas, talheres alinhados. Tudo precisava estar perfeito. O almoço transcorreu sem grandes eventos. Miguel atendeu suas mesas com a eficiência habitual, recebeu elogios de um casal de idosos que frequentava o restaurante há anos, e até conseguiu uma gorjeta generosa de um empresário satisfeito com o atendimento. Quando o turno da tarde começou a desacelerar, por volta das 15h30, ele permitiu-se um momento de descanso, sentando-se na área de serviço com uma xícara de café e pensando em como usaria a gorjeta para comprar os remédios mais caros da mãe. Foi então que a recepcionista avisou pelo rádio: Mesa 12, reserva VIP do Sr. Rodrigo Castanheira. Chegada prevista para as 19h. Jantar importante com convidados. Miguel conhecia aquele nome. Rodrigo Castanheira era um dos empresários mais ricos da cidade, herdeiro de um império imobiliário e conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua arrogância. Havia rumores entre os garçons sobre seu comportamento desrespeitoso, mas Miguel nunca o havia atendido pessoalmente. A mesa 12 era sempre reservada para os clientes mais importantes, posicionada estrategicamente com vista para o jardim iluminado do restaurante.
O senhor Augusto chamou Miguel e outros 2 garçons para uma reunião rápida. Cavalheiros, hoje à noite temos o senhor Castanheira e seus convidados. Vocês conhecem a reputação dele. Exijo perfeição absoluta. Miguel, você será o garçom principal da mesa. Paulo e Ricardo, vocês darão suporte. Qualquer deslize e teremos problemas. Entendido. Todos assentiram. Miguel sentiu um leve aperto no estômago, uma intuição que não conseguia explicar, mas afastou o pensamento. Era apenas mais uma noite de trabalho. Enquanto preparava mentalmente o atendimento, revisando os pratos especiais do dia e as sugestões de vinho que poderia oferecer, Miguel não tinha como imaginar que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Que a humilhação que estava por vir seria apenas o começo de uma sequência de eventos que exporiam verdades ocultas, revelariam alianças inesperadas e, finalmente, fariam justiça de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Rodrigo Castanheira chegou ao Le Jardin d'Or exatamente às 19h15 minutos atrasado, como era seu costume. Para homens como ele, fazer os outros esperarem era uma demonstração de poder. Ele desceu de um Mercedes-Benz preto último modelo, estacionado em fila dupla na porta do restaurante, enquanto seu motorista permanecia ao volante. Rodrigo tinha 42 anos, usava um terno Armani perfeitamente cortado, sapatos italianos que custavam mais que o salário anual de Miguel, e um relógio Patek Philippe que valia o preço de um apartamento. Seu cabelo estava impecavelmente penteado para trás, e ele exalava um perfume caro que chegava antes dele. Acompanhavam Rodrigo 3 convidados igualmente bem vestidos, 2 sócios de negócios e suas esposas, todos pertencentes à mesma classe social privilegiada. Eles riam alto, conversavam sobre viagens internacionais e investimentos enquanto atravessavam o restaurante em direção à mesa 12. Os outros clientes olhavam discretamente, alguns reconhecendo o empresário famoso, outros simplesmente percebendo que se tratava de alguém importante pela forma como os funcionários do restaurante se movimentavam ao seu redor. Miguel estava posicionado próximo à mesa 12, aguardando. Quando o grupo se aproximou, ele deu um passo à frente com seu sorriso profissional. Boa noite, senhores e senhoras. Sejam muito bem-vindos ao Le Jardin d'Or. Meu nome é Miguel e terei o prazer de atendê-los esta noite. Sua voz era clara, educada, com a dicção cuidadosa de alguém que se esforçava para esconder as origens humildes. Rodrigo mal olhou para ele. Sentou-se na cadeira central, a melhor posição da mesa, e começou a falar com seus convidados enquanto Miguel permanecia ali, esperando o momento apropriado para apresentar o cardápio. Foram necessários quase 5 minutos até que o empresário finalmente fizesse um gesto displicente com a mão, como quem afasta uma mosca, indicando que Miguel poderia falar. Senhores, temos algumas sugestões especiais para esta noite. O chefe preparou um risoto de funghi porcini com trufa branca fresca do Piemonte. Também temos um robalo grelhado com crosta de ervas provençais. Rodrigo o interrompeu sem cerimônia. Eu não pedi sugestões. Traga a carta de vinhos primeiro. E rápido, não temos a noite toda. Sua voz era ríspida, impaciente. Miguel sentiu as bochechas queimarem levemente, mas manteve a compostura. Certamente, senhor. Um momento, por favor. Enquanto Miguel buscava a carta de vinhos, Paulo, o garçom auxiliar, sussurrou, já começou. Esse cara é terrível. Miguel apenas assentiu, retornando com um pesado catálogo encadernado em couro. Rodrigo folheou as páginas rapidamente, seus olhos passando sobre rótulos raros e caros. Chantal Margaux 2015. 2 garrafas. E antes disso, traga champanhe. Dom Pérignon. Miguel anotou mentalmente. Excelente escolha, senhor. Vou buscá-los imediatamente. A noite prosseguiu em um crescendo de tensão. Cada vez que Miguel se aproximava da mesa, Rodrigo encontrava algo para criticar. O champanhe estava levemente menos gelado do que deveria, segundo ele, embora estivesse na temperatura exata recomendada pelo sommelier. Quando Miguel serviu o vinho tinto, Rodrigo exigiu que ele provasse primeiro, para garantir que não está estragado, uma humilhação desnecessária, já que o sommelier já havia verificado a garrafa. Miguel engoliu a humilhação e provou o vinho sob os olhares dos outros clientes próximos, que começavam a notar a situação. Os pedidos foram feitos com desdém. Rodrigo não perguntava, ordenava. Quero o cordeiro, mal passado, sem aqueles vegetais que vocês costumam colocar.
E se vier do jeito errado, você volta para a cozinha e refaz. Seus convidados pareciam levemente desconfortáveis com o tratamento, mas não diziam nada. Na alta sociedade, confrontar um anfitrião poderoso era um risco que poucos estavam dispostos a correr. Quando Miguel trouxe o primeiro prato, uma entrada de foie gras com redução de balsâmico, Rodrigo nem o provou. Olhou para o prato com expressão de nojo e empurrou para o lado. Isso aqui está horrível. Pode levar de volta. Miguel, treinado para lidar com clientes difíceis, respondeu calmamente: Senhor, posso verificar com o chefe se há algo específico que não está do seu agrado? Podemos preparar outra opção. Rodrigo finalmente olhou diretamente para Miguel, e havia algo cruel em seus olhos. Você é surdo. Eu disse que está horrível. Ou você quer que eu soletre? Os outros garçons observavam de longe, impotentes. O senhor Augusto, o gerente, aproximou-se discretamente e tentou intervir. Senhor Castanheira, é um prazer tê-lo conosco. Se há algo que não está satisfatório, eu pessoalmente. Rodrigo o cortou. Eu não estou falando com você. Estou falando com esse garçom incompetente que parece não entender português. O gerente recuou, fazendo um gesto para Miguel continuar o atendimento. A humilhação continuou ao longo de todo o jantar. Rodrigo estalava os dedos para chamar Miguel, como se chamasse um cachorro. Derramou vinho propositalmente na mesa e exigiu que fosse limpo imediatamente, reclamando do tempo que estava demorando enquanto Miguel trabalhava rapidamente para secar a superfície. Quando um dos convidados elogiou discretamente o atendimento de Miguel, Rodrigo riu alto. Atendimento? Ele está fazendo o trabalho dele. É para isso que é pago. Ou você acha que devemos dar medalha para quem faz o básico? Miguel sentia cada palavra como um soco. Não pela crítica ao serviço, ele sabia que estava fazendo tudo corretamente, mas pela crueldade gratuita, pela necessidade que aquele homem tinha de diminuí-lo publicamente para se sentir maior. Ele pensou em sua mãe, nos remédios que precisava comprar, no aluguel que venceria em uma semana. Pensou em quantas vezes já havia engolido o orgulho para manter aquele emprego. E continuou sorrindo, continuou servindo, continuou aguentando. Mas o pior ainda estava por vir. A situação começou a se deteriorar rapidamente quando os pratos principais foram servidos. Miguel havia seguido cada instrução à risca. O cordeiro de Rodrigo estava exatamente mal passado como pedido, os acompanhamentos removidos, o molho servido à parte conforme solicitado. Ele colocou o prato delicadamente à frente do empresário, dizendo: Seu cordeiro, senhor, preparado exatamente como o senhor pediu. Rodrigo pegou o garfo e a faca, cortou um pedaço pequeno da carne, levou à boca e mastigou lentamente. Miguel permaneceu ali, esperando a aprovação antes de se retirar, como era protocolo. Todos na mesa observavam. Rodrigo mastigou por mais tempo que o necessário, sua expressão se transformando em algo teatralmente desgostoso. Então, com um movimento dramático, cuspiu a carne no guardanapo de tecido. Isso está intragável, ele gritou, alto o suficiente para que metade do restaurante ouvisse. O burburinho das conversas nas outras mesas cessou. Todas as atenções se voltaram para a mesa 12. Miguel sentiu seu coração acelerar. Senhor, lamento muito. Posso pedir ao chefe que prepare outro prato? Talvez uma sugestão diferente. Rodrigo se levantou bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão de madeira. Você acha que eu vim a este restaurante superestimado para comer essa porcaria? Você acha que eu pago esses preços absurdos para ser servido por um incompetente que não consegue sequer transmitir um pedido simples para a cozinha? Sua voz ecoava pelo salão. As pessoas nas outras mesas estavam paralisadas, algumas gravando discretamente com seus celulares. Miguel tentou manter a calma. Senhor, eu transmiti exatamente o que o senhor pediu. O cordeiro está mal passado, sem os vegetais, exatamente. Rodrigo interrompeu, dando um passo em sua direção. Você está me contradizendo? Você, um simples garçom, está me dizendo que eu estou errado. Seu dedo indicador estava a centímetros do rosto de Miguel. O senhor Augusto correu até a mesa, seu rosto vermelho de preocupação. Senhor Castanheira, por favor, vamos resolver isso de forma civilizada. Eu pessoalmente vou à cozinha e... Rodrigo o ignorou completamente, seus olhos fixos em Miguel.
Sabe qual é o seu problema? Pessoas como você não sabem qual é o seu lugar. Você serve comida. Você não pensa, você não opina, você apenas obedece. Mas parece que precisa ser lembrado disso. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Rodrigo pegou o prato de cordeiro, com toda a comida e o molho, e o virou na direção de Miguel. A comida e o líquido quente respingaram na camisa branca impecável do garçom, manchando-a de marrom e vermelho. Pedaços de carne caíram no chão. O molho escorreu pelo peito de Miguel até sua calça. O restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. Miguel ficou paralisado. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele as conteve com toda a força que tinha. Não aqui. Não na frente de todos. Ele olhou para o empresário, que tinha um sorriso satisfeito no rosto, como se tivesse acabado de realizar algo admirável. Os convidados de Rodrigo estavam claramente desconfortáveis, mas nenhum deles disse uma palavra em defesa de Miguel. O senhor Augusto estava pálido, boquiaberto, sem saber como reagir sem perder um cliente importante. Agora, disse Rodrigo, sentando-se novamente com calma, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, talvez você possa me trazer um prato decente. E coloque na conta dessa sua roupa suja. Um garçom apresentável deveria ser o mínimo que este lugar oferece. Ele fez um gesto displicente com a mão, dispensando Miguel. Foi naquele momento que algo dentro de Miguel se quebrou. Não foi raiva. Não foi ódio. Foi uma clareza cristalina, uma compreensão profunda de que aquele homem representava tudo o que estava errado no mundo. A crueldade dos poderosos, a impunidade dos ricos, a humilhação sistemática daqueles que trabalham honestamente. Miguel olhou ao redor do restaurante, dezenas de olhos sobre ele, alguns com pena, outros com constrangimento, alguns gravando para postar nas redes sociais mais tarde. E então, algo surpreendente aconteceu. Miguel não gritou. Não partiu para a violência. Não teve um colapso emocional. Em vez disso, ele calmamente tirou o avental sujo, dobrou-o cuidadosamente, e o colocou sobre a mesa 12, bem ao lado do copo de vinho caro de Rodrigo. Sua voz, quando finalmente falou, era baixa mas firme, e cada palavra foi ouvida no silêncio mortal do restaurante. Senhor Castanheira, ele disse, olhando diretamente nos olhos do empresário, o senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Pode comprar restaurantes, carros, roupas caras. Mas há uma coisa que seu dinheiro jamais comprará: dignidade. Eu trabalho honestamente, sustento minha família, e não tenho vergonha nenhuma do que faço. O senhor, por outro lado, precisa humilhar os outros para se sentir importante. E isso diz muito mais sobre o senhor do que sobre mim. O restaurante estava tão silencioso que seria possível ouvir um alfinete cair. Rodrigo ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Como você ousa? Miguel não o deixou terminar. Eu me demito. Não vou mais servir pessoas que não sabem o valor do ser humano que está à sua frente. Ele se virou para o senhor Augusto. Lamento, senhor. Sei que o senhor precisa deste emprego tanto quanto eu, mas eu não posso mais. Minha dignidade vale mais. E então, sob os olhos atonitos de todos, Miguel Santos caminhou em direção à saída do restaurante. Suas mãos tremiam, seu coração batia descompassado, lágrimas finalmente escorriam pelo seu rosto, mas ele mantinha a cabeça erguida. Enquanto passava pelas mesas, algo inesperado aconteceu. Um homem de meia idade, vestido elegantemente, começou a bater palmas. Lentamente, outros se juntaram. Em poucos segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo Miguel. Rodrigo Castanheira ficou sentado, seu rosto uma máscara de choque e fúria, enquanto o homem que ele havia humilhado recebia uma ovação de pé de toda a clientela do restaurante mais caro de São Paulo. Mas aqueles aplausos, embora reconfortantes, não pagariam as contas de Miguel. Não curariam o câncer de sua mãe. Não resolveriam nada. Ou assim ele pensava. Miguel saiu do Le Jardin d'Or e caminhou pelas ruas dos jardins como se estivesse em transe. Sua camisa ainda estava suja de molho, sua calça manchada, mas ele mal notava. As pessoas nas calçadas olhavam para ele com curiosidade, alguns com pena, mas Miguel estava perdido em seus próprios pensamentos. O que ele havia feito? Acabará de perder o único emprego estável que tinha, a única fonte de renda para cuidar de sua mãe doente. O orgulho e a dignidade não pagariam o aluguel. Não comprariam os remédios.
Não evitariam que Dona Teresa ficasse sem o tratamento. Ele encontrou um banco de praça e se sentou, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Não eram lágrimas apenas de humilhação, mas de medo. Medo do futuro, medo de falhar com a única pessoa que dependia dele. Seu celular tocou repetidamente, mensagens de Paulo e Ricardo, os outros garçons, perguntando se ele estava bem, dizendo que ele havia sido corajoso, que Rodrigo era um monstro. Mas coragem não alimentava ninguém. Enquanto Miguel estava sentado naquele banco, algo que ele desconhecia estava acontecendo. Os vídeos da humilhação haviam começado a circular nas redes sociais. Diferentes ângulos, filmados discretamente por clientes do restaurante, mostravam o momento em que Rodrigo jogou a comida em Miguel, o discurso digno do garçom, e a ovação que ele recebeu ao sair. Em questão de 1 hora, as imagens se tornaram virais. O primeiro vídeo foi postado por uma influenciadora digital que estava jantando no Le Jardin d'Or com seu marido. Ela tinha mais de 2 milhões de seguidores e legendou: "Acabei de testemunhar a coisa mais revoltante e inspiradora da minha vida. Este garçom merece ser reconhecido por sua dignidade." O vídeo teve 50 mil visualizações nos primeiros 15 minutos. Depois 100 mil. Depois 500 mil. Em 2 horas, estava com mais de 3 milhões de visualizações. Os comentários explodiam de indignação. Quem é esse homem de terno que se acha superior? Esse garçom merece todo o respeito. Precisamos identificar esse empresário arrogante. Alguém sabe o nome do garçom? Quero ajudá-lo. A hashtag Justiça para o Miguel começou a crescer. Páginas de notícias pegaram a história. Jornalistas começaram a investigar. E então, alguém identificou Rodrigo Castanheira. Quando o nome do empresário foi revelado, a situação explodiu de proporções. Rodrigo era uma figura pública, dono da Castanheira Empreendimentos, uma das maiores construtoras do país. Sua empresa tinha contratos com o governo, projetos milionários, e uma reputação que ele cultivava cuidadosamente de empresário filantropo. Fotos dele em eventos de caridade, inaugurações de creches construídas pela empresa, entrevistas falando sobre responsabilidade social foram justapostas aos vídeos da humilhação. A hipocrisia era gritante. As redes sociais se tornaram um tribunal popular. A página da Castanheira Empreendimentos no Instagram foi bombardeada com comentários negativos. "Nunca mais faço negócio com vocês. Empresário que humilha trabalhadores não merece respeito. Boicotem a Castanheira." A empresa tentou apagar os comentários, mas para cada um deletado, apareciam 10 novos. O Departamento de Relações Públicas entrou em pânico. Enquanto isso, Miguel havia finalmente chegado em casa, no pequeno apartamento na periferia. Dona Teresa estava deitada no sofá, assistindo televisão, uma manta sobre as pernas apesar do calor. Ela olhou para o filho e imediatamente percebeu que algo estava errado. "Miguel? O que aconteceu?" Ele tentou sorrir, mas desabou. Sentou-se ao lado dela e contou tudo: a humilhação, sua resposta, a demissão espontânea. Esperava que ela ficasse brava, preocupada, mas Dona Teresa fez algo inesperado. Ela segurou o rosto do filho com suas mãos frágeis e disse: "Você fez a coisa certa. Seu pai estaria orgulhoso." "Mãe, eu perdi o emprego. Como vamos pagar as contas? Seus remédios?" Dona Teresa sorriu com ternura. "Meu filho, dinheiro a gente dá um jeito. Mas dignidade, uma vez perdida, não se recupera. Você me ensinou hoje que criar você valeu a pena." Miguel abraçou a mãe e chorou mais uma vez, mas desta vez com um sentimento diferente. Não era apenas tristeza. Era uma mistura de medo e estranha liberdade. Eles não sabiam, mas enquanto conversavam, o telefone de Miguel estava explodindo com notificações. Mensagens de números desconhecidos, e-mails, solicitações de amizade de centenas de pessoas. Quando finalmente checou o celular, Miguel não conseguia acreditar no que via. Seu nome estava sendo compartilhado por todo o Brasil. Pessoas estavam procurando por ele. Jornalistas queriam entrevistá-lo. E algo mais, havia uma vaquinha online criada por desconhecidos para ajudá-lo financeiramente. A vaquinha havia sido criada por um grupo de pessoas indignadas com a situação, com o objetivo de ajudar Miguel Santos a se manter enquanto busca um novo emprego e cuida de sua mãe doente.
A descrição contava sua história: o garçom trabalhador, a mãe com câncer, os estudos de direito interrompidos. Em apenas 3 horas, a vaquinha havia arrecadado R$ 150 mil. O número subia a cada minuto que passava. Miguel olhou para a tela do celular, incrédulo. Lágrimas voltaram aos seus olhos, mas agora eram lágrimas de gratidão, de choque, de esperança. Mãe, ele chamou, com a voz trêmula, você precisa ver isso. Dona Teresa se aproximou e os dois ficaram ali, abraçados, assistindo enquanto a generosidade de completos estranhos transformava sua tragédia em algo inesperado. Mas a história estava apenas começando. Porque enquanto Miguel recebia o apoio de milhares de brasileiros, Rodrigo Castanheira estava começando a enfrentar consequências que seu dinheiro e poder não poderiam simplesmente fazer desaparecer. A sociedade tinha mudado. A internet não esquece. E a justiça, quando finalmente chega, nem sempre vem da forma que esperamos. Na manhã seguinte, um sábado, Miguel acordou com a sensação surreal de que tudo havia sido um sonho. Mas ao pegar o celular, a realidade se confirmou. Mais de 5 mil mensagens não lidas, 47 chamadas perdidas, e a vaquinha online havia ultrapassado R$ 800 mil. Ele sentou na cama, ainda processando a magnitude do que estava acontecendo. Dona Teresa já estava acordada, preparando café, e sorriu ao ver a expressão atordoada do filho. Você virou celebridade, filho. Vi no Jornal da Manhã. Ela não estava exagerando. A história havia sido capa de todos os principais portais de notícias. Garçom humilhado por empresário milionário recebe apoio massivo nas redes sociais. Vídeo viral expõe tratamento desumano a trabalhador em restaurante de luxo. Brasileiro se mobiliza para ajudar garçom que perdeu emprego após defender dignidade. A narrativa havia capturado a imaginação do país, tocando em feridas profundas da desigualdade social brasileira. Enquanto Miguel tentava responder algumas mensagens, a maioria de apoio, ofertas de emprego, pedidos de entrevista, seu telefone tocou. Era um número de São Paulo que ele não conhecia. Hesitante, atendeu. Alô? Uma voz feminina, profissional mas calorosa, respondeu, bom dia. Falo com Miguel Santos. Meu nome é doutora Juliana Ferreira, sou advogada. Estou entrando em contato porque gostaria de oferecer meus serviços gratuitamente para processar o senhor Rodrigo Castanheira por danos morais. O que ele fez foi inaceitável. Miguel ficou sem palavras por um momento. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. A doutora Juliana riu gentilmente. Senhor Miguel, eu não estou pedindo pagamento. Seu caso se tornou símbolo de algo muito maior. Represento um escritório especializado em direitos trabalhistas e gostaríamos de fazer isso pro bono. O senhor não está sozinho nisso. Não era apenas ela. Ao longo do dia, outros 3 escritórios de advocacia entraram em contato oferecendo o mesmo. Miguel escolheu a doutora Juliana, cuja sinceridade e paixão pelo caso eram palpáveis. Eles marcaram uma reunião para segunda-feira para discutir os detalhes do processo. Mas antes disso, outras coisas começaram a acontecer. O Le Jardin d'Or entrou em crise. Após os vídeos viralizarem, o restaurante foi inundado com ligações de cancelamento de reservas. Clientes não queriam ser associados a um lugar que permitia aquele tipo de tratamento a funcionários. O senhor Augusto, o gerente, ligou para Miguel pessoalmente, sua voz cansada e arrependida. Miguel, eu lamento muito não ter te defendido. Fui covarde. O restaurante está sofrendo consequências severas, e com razão. Mas quero que saiba, temos uma proposta. Os donos querem te recontratar, com aumento de salário, e oferecer uma compensação pelo ocorrido. Miguel ouviu em silêncio. Parte dele sentia satisfação em saber que havia consequências, mas não havia malícia em seu coração. Senhor Augusto, agradeço a ligação. Mas não vou voltar. Aquele lugar nunca foi o problema. Eram as pessoas que o frequentavam. E eu mereço trabalhar onde sou respeitado. Mas não guardo rancor do senhor. Sei que o senhor também tem contas a pagar. O gerente agradeceu, a voz embargada, e desejou boa sorte. Enquanto isso, a situação de Rodrigo Castanheira piorava exponencialmente. A Castanheira Empreendimentos viu suas ações despencarem na bolsa. Investidores nervosos começaram a questionar a reputação da empresa.
Mas o golpe mais severo veio quando a Prefeitura de São Paulo anunciou que estava revisando todos os contratos com a construtora, citando preocupações sobre valores éticos e conduta dos dirigentes. Eram contratos que somavam mais de 200 milhões de reais. O departamento jurídico de Rodrigo entrou em ação. Eles tentaram alegar que os vídeos eram montagens, mas análises forenses provaram sua autenticidade. Tentaram argumentar que o caso era uma questão particular entre cliente e funcionário, mas a opinião pública não comprou. Rodrigo foi aconselhado por sua equipe a fazer um pedido público de desculpas. Ele recusou inicialmente, mas quando 3 grandes clientes corporativos cancelaram projetos milionários, ele foi forçado a ceder. Na tarde de domingo, Rodrigo Castanheira publicou um vídeo em suas redes sociais. Sentado em seu escritório luxuoso, com expressão controlada mas claramente desconfortável, ele disse: "Nas últimas 48 horas, um vídeo que me mostra em uma situação infeliz se tornou público. Gostaria de me desculpar se meu comportamento foi mal interpretado. Estava sob muito estresse e..." A reação foi instantânea e furiosa. Se foi mal interpretado, desculpa sem assumir culpa. Isso não é pedido de desculpas, é relações públicas. O vídeo teve mais deslikes que likes em questão de minutos. Miguel assistiu ao vídeo com Dona Teresa. Ela balançou a cabeça, desapontada. Esse homem não aprendeu nada. Miguel concordou silenciosamente. Não havia sinceridade ali, apenas controle de danos. Mas Miguel não estava focado em vingança. Estava ocupado respondendo às dezenas de ofertas de emprego que havia recebido. Restaurantes menores, mas respeitáveis. Empresas querendo contratá-lo para áreas administrativas. E uma ligação em particular que mudaria tudo. Era de um programa de televisão matinal, um dos mais assistidos do país. "Senhor Miguel, gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista ao vivo na segunda-feira de manhã. Sua história tocou milhões de brasileiros. Queremos dar a você uma plataforma para contar sua versão, não fragmentada em vídeos de celular." Miguel hesitou. Não era alguém acostumado com holofotes, mas Dona Teresa o encorajou. "Filho, sua voz agora representa milhões de trabalhadores que são humilhados todos os dias em silêncio. Use essa oportunidade." Segunda-feira chegou rapidamente. Miguel foi buscado por um carro da emissora, algo que jamais havia experimentado. Nos estúdios, foi maquiado, preparado e levado ao palco onde a apresentadora, Márcia Silveira, uma jornalista respeitada, o esperava com um sorriso caloroso. As câmeras começaram a rodar, e milhões de brasileiros pararam suas rotinas matinais para assistir. "Miguel, agradeço por estar aqui. Conte-nos, com suas próprias palavras, o que aconteceu naquela noite." E Miguel contou. Sem raiva, sem exageros, apenas os fatos. Ele falou sobre os anos trabalhando honestamente, sobre sua mãe doente, sobre o sonho interrompido de terminar a faculdade. Falou sobre a humilhação crescente durante o jantar e sobre o momento em que decidiu que sua dignidade valia mais que o salário. A entrevista teve picos históricos de audiência. Mas o momento mais impactante foi quando Márcia perguntou: "Miguel, se Rodrigo Castanheira estivesse aqui agora, o que você diria a ele?" Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. "Eu diria que espero que ele aprenda algo com isso. Que dinheiro não dá direito de tratar outras pessoas como inferiores. E que, no final, todos nós somos apenas seres humanos tentando sobreviver neste mundo. Eu não desejo mal a ele. Desejo que ele se torne uma pessoa melhor." A resposta, marcada por maturidade e ausência de vingança, tocou profundamente a audiência. Tweets sobre a entrevista explodiram. "Esse homem é um exemplo de caráter. Miguel merece tudo de bom. Mais pessoas como ele no mundo, por favor." A vaquinha online, que já estava em 1,2 milhão de reais, recebeu um novo influxo de doações. Mas algo ainda mais significativo estava para acontecer. 2 dias após a entrevista televisiva, Miguel recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo da história. Era de um número privado, e a voz do outro lado era hesitante, de uma mulher mais velha. "Senhor Miguel Santos. Meu nome é Helena. Helena Castanheira. Eu sou a esposa de Rodrigo Castanheira. Por favor, não desligue. Eu preciso conversar com o senhor." Miguel ficou paralisado.
Porque a esposa de seu algoz estaria ligando. Sua primeira reação foi desconfiar, imaginar que fosse algum tipo de armadilha ou tentativa de suborno. Mas havia algo na voz de Helena, uma fragilidade, um desespero genuíno, que o fez continuar na linha. Estou ouvindo. Senhor Miguel, eu vi os vídeos. Vi a entrevista. E preciso que saiba, eu estou profundamente envergonhada do homem com quem me casei. O que ele fez foi imperdoável. Sua voz tremeu. Mas há coisas que o Senhor não sabe. Coisas que ninguém sabe. E eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Miguel sentou-se, seu coração acelerado. Que tipo de coisas? Helena respirou fundo. Rodrigo, ele não é o empresário bem-sucedido que aparenta ser. Boa parte da fortuna que ele ostenta foi construída através de corrupção, suborno a funcionários públicos, sonegação fiscal. Eu tenho provas. Documentos, e-mails, gravações de conversas. Guardei tudo esses anos, com medo do que aconteceria se eu expusesse. Mas depois de ver o que ele fez com o senhor, um homem trabalhador e honesto, eu não posso mais ser cúmplice silenciosa. Miguel mal conseguia processar o que estava ouvindo. Por que está me contando isso? Por que não vai direto às autoridades? Helena soluçou. Porque tenho medo. Rodrigo é poderoso. Tem conexões. Se eu for sozinha, ele pode fazer essas provas desaparecerem, pode me destruir legalmente. Mas se isso se tornar público primeiro, se a sociedade já estiver assistindo, ele não poderá simplesmente abafar. Pensei em procurar a imprensa, mas eles podem distorcer, podem fazer sensacionalismo. O Senhor Miguel, o Senhor se tornou símbolo de honestidade. Se as provas vierem através do Senhor, as pessoas acreditarão. Miguel estava em território desconhecido. Isso era muito maior do que a humilhação em um restaurante. Isso era sobre crime real, corrupção sistêmica. Senhora Helena, eu preciso pensar sobre isso. Isso é muito sério. Helena interrompeu gentilmente. Eu entendo. Não espero uma resposta agora. Mas por favor, considere. Eu lhe enviarei alguns documentos iniciais por e-mail, para que veja que não estou mentindo. E há mais uma coisa. Rodrigo não sabe, mas eu já procurei um advogado. Estou pedindo o divórcio. Quero que minha filha cresça sabendo que a mãe dela fez a coisa certa, mesmo que tarde. A ligação terminou, e Miguel ficou sentado em silêncio por longos minutos. Quando contou a Dona Teresa, ela ficou igualmente chocada. Filho, isso é perigoso. Mexer com pessoas poderosas. Miguel concordou. Mas então lembrou das palavras de Helena sobre sua filha. Sobre fazer a coisa certa. Ele ligou para a doutora Juliana, sua advogada, e contou tudo. Juliana foi cautelosa, mas interessada. Miguel, se essas provas forem reais, estamos falando de crimes graves. Precisamos envolver as autoridades corretas. O Ministério Público, a Polícia Federal. Isso não pode ser tratado como simples vingança pessoal. Ela fez uma pausa. Mas entendo a preocupação da senhora Helena. Casos assim muitas vezes morrem nos bastidores. Se tornamos isso público primeiro, criamos pressão para que seja investigado adequadamente. Nas horas seguintes, os documentos prometidos chegaram ao e-mail de Miguel. Eram contratos fraudulentos, comprovantes de pagamentos a funcionários públicos, planilhas detalhando sonegação fiscal. Helena havia sido meticulosa em sua coleta de evidências ao longo dos anos. A doutora Juliana levou tudo a um promotor de sua confiança, alguém conhecido por sua integridade e por não se dobrar a pressões políticas. O promotor Carlos Mendes analisou os documentos com expressão cada vez mais séria. Isso é dinamite pura. Se tudo aqui for verificável, e parece ser, estamos falando de uma das maiores fraudes corporativas dos últimos anos. Vou precisar abrir uma investigação formal. Ele olhou para Miguel. Senhor Santos, o senhor entende que ao se envolver nisso, sua vida vai se tornar ainda mais pública e potencialmente perigosa. Miguel pensou em sua mãe, em todos os trabalhadores que eram humilhados diariamente, em todos os que não tinham voz. Eu entendo. Mas não posso fingir que não sei. Se eu pudesse voltar no tempo, aceitaria aquela humilhação de novo se soubesse que levaria a expor tudo isso? Sim. Porque não é sobre mim.
É sobre fazer o que é certo. A operação foi planejada cuidadosamente. Primeiro, Helena Castanheira deu uma entrevista exclusiva a um programa jornalístico investigativo de renome nacional. Protegida por ordem judicial, ela expôs publicamente os crimes do marido, chorou ao falar sobre os anos de silêncio, e mostrou alguns dos documentos menos sensíveis. A entrevista foi ao ar em um horário nobre e causou comoção nacional. No dia seguinte, pela manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação com nome de código Alicerce Podre, cumprindo mandados de busca e apreensão na sede da Castanheira Empreendimentos, na casa de Rodrigo, e nos escritórios de vários de seus associados. Rodrigo foi levado para prestar depoimento. As imagens mostrando um homem muito diferente daquele arrogante do restaurante. Estava pálido, assustado, envelhecido. Miguel assistiu às notícias ao lado de Dona Teresa. Meu Deus, ela sussurrou, tudo isso começou porque você defendeu sua dignidade. Miguel balançou a cabeça. Não, mãe. Isso começou porque um homem poderoso pensou que poderia fazer o que quisesse sem consequências. Eu só acendi um fósforo. A fogueira já estava armada há anos. A sociedade brasileira estava em choque. As redes sociais explodiram com teorias, análises, indignação. O caso que começou como a humilhação de um garçom havia se transformado em um escândalo de corrupção de proporções nacionais. E Miguel, o homem simples que só queria trabalhar honestamente e cuidar da mãe, estava no centro de tudo. Mas a história ainda não havia terminado. Porque enquanto Rodrigo Castanheira enfrentava a justiça, e enquanto o país debatia corrupção e desigualdade, algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer na vida de Miguel Santos. Algo que provaria que, às vezes, a verdadeira justiça não vem apenas de tribunais e sentenças, mas de formas inesperadas e profundamente humanas. 3 semanas após a deflagração da Operação Alicerce Podre, Miguel Santos se viu em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. A vaquinha online havia arrecadado impressionantes 2,3 milhões de reais, dinheiro mais do que suficiente para pagar não apenas o tratamento completo de Dona Teresa em uma das melhores clínicas oncológicas do país, mas também para garantir segurança financeira por anos. Miguel chorou quando transferiu os primeiros recursos para a clínica, sabendo que sua mãe finalmente teria acesso ao melhor tratamento possível. Mas o dinheiro era apenas parte da transformação. Entre as centenas de ofertas de emprego que continuavam chegando, uma em particular chamou sua atenção. Era de uma organização não governamental chamada Dignidade no Trabalho, que lutava pelos direitos de trabalhadores em situações de vulnerabilidade. Eles queriam Miguel não como garçom, mas como porta-voz e coordenador de projetos. Sua história, escreveu a diretora da ONG, deu visibilidade a uma realidade que milhões enfrentam silenciosamente. Com sua voz e sua experiência, podemos fazer diferença real. Miguel aceitou a posição. Pela primeira vez em anos, ele trabalharia em algo que não apenas pagava as contas, mas tinha significado profundo. Seu primeiro projeto foi criar uma rede de apoio para trabalhadores do setor de alimentação e hospitalidade que sofriam abusos. Em 2 meses, mais de 5.000 pessoas haviam se cadastrado, compartilhando histórias de humilhação, assédio e desrespeito. Algumas eram de cortar o coração. Um garçom de 52 anos que havia sido chamado de velho inútil por um cliente. Uma camareira de hotel que foi acusada falsamente de roubo. Um entregador que apanhou de um cliente embriagado e o restaurante não tomou providências por medo de perder negócio. Miguel ouvia cada história com atenção, oferecia apoio legal através de parcerias com escritórios de advocacia e, mais importante, dava voz a essas pessoas. Ele criou um canal no YouTube chamado Histórias de Dignidade, onde trabalhadores anônimos contavam suas experiências. O canal cresceu exponencialmente, tornando-se referência em discussões sobre direitos trabalhistas e respeito humano. Enquanto isso, o caso Rodrigo Castanheira se desenrolava nos tribunais. As provas fornecidas por Helena eram devastadoras. A Receita Federal havia calculado que a sonegação fiscal da Castanheira Empreendimentos superava 50 milhões de reais. Os subornos a funcionários públicos para conseguir licitações somavam outros 30 milhões de reais. Vários políticos foram implicados e começaram a ser investigados. O império de Rodrigo desmoronava peça por peça. Helena Castanheira, protegida por medidas judiciais e vivendo em local seguro com a filha, tornou-se também uma figura pública. Ela dava palestras sobre violência psicológica em relacionamentos, sobre a importância de denunciar crimes mesmo quando o criminoso é alguém próximo,
e sobre reconstrução após anos de cumplicidade forçada. Sua transformação de esposa silenciosa em ativista pelos direitos era notável. Em um evento beneficente organizado pela ONG Dignidade no Trabalho, Miguel e Helena se encontraram pessoalmente pela primeira vez. Foi um momento emocionante. Helena abraçou Miguel, lágrimas nos olhos. Obrigada por ter a coragem que eu não tive por tanto tempo. Ver você defender sua dignidade naquela noite me deu forças para defender a minha. Miguel segurou suas mãos. Senhora Helena, coragem não tem prazo. A senhora fez a coisa certa no momento em que pôde. E sua filha terá muito orgulho disso um dia. Mas a maior surpresa veio de um lugar completamente inesperado. Miguel recebeu uma ligação da Universidade de São Paulo. Do outro lado da linha estava o reitor. Senhor Santos, sua história chegou até nós. Soubemos que o senhor havia cursado 3 anos de direito antes de precisar interromper os estudos. Gostaríamos de oferecer uma bolsa integral para que complete sua graduação, se ainda tiver interesse. Entendemos que o senhor tem novos compromissos profissionais, mas poderíamos trabalhar um horário flexível. Miguel ficou sem palavras. O sonho que ele havia enterrado anos atrás, que guardava apenas nas estantes empoeiradas do apartamento, estava sendo ressuscitado. Ele aceitou imediatamente. Aos 34 anos, voltaria a ser estudante. Dona Teresa, quando soube, chorou de alegria, lágrimas que ela não derramava havia meses. Seu pai está vendo isso de onde estiver, meu filho. Está tão orgulhoso. O retorno à universidade foi surreal. Miguel, agora uma figura conhecida nacionalmente, sentava-se em salas de aula ao lado de jovens de 18, 19 anos. Inicialmente, havia certa admiração e intimidação por parte dos colegas mais novos, mas Miguel rapidamente se tornou apenas mais um estudante, fazendo amizades, participando de grupos de estudo, descobrindo novamente o prazer de aprender. Ele se especializou em direito trabalhista, obviamente. Seus professores frequentemente usavam seu caso como exemplo em discussões sobre dignidade humana, danos morais e responsabilidade social corporativa. Era estranho e simultaneamente gratificante ser citado em aulas acadêmicas. 6 meses após o incidente no restaurante, o julgamento de Rodrigo Castanheira finalmente aconteceu. A cobertura midiática foi massiva. Miguel estava na audiência, não por vingança, mas porque sentia que precisava ver o fechamento daquele capítulo. Rodrigo entrou no tribunal irreconhecível, magro, cabelos grisalhos, a arrogância substituída por algo próximo à resignação. Durante o julgamento, evidências foram apresentadas, testemunhas depuseram, e a defesa de Rodrigo tentou minimizar os crimes, sem sucesso. Quando chegou o momento do réu falar, Rodrigo se levantou. Ele olhou diretamente para Miguel, que estava sentado no fundo da sala. Eu gostaria de dizer algo diretamente ao senhor Miguel Santos. O juiz permitiu. O tribunal ficou em silêncio. Rodrigo continuou, sua voz cansada mas clara. Senhor Miguel, o que eu fiz naquela noite foi desprezível. Mas não foi apenas naquela noite. Foi uma vida inteira de acreditar que dinheiro e poder me davam direito de tratar pessoas como inferiores. O senhor não foi a primeira pessoa que humilhei. Foi apenas a primeira que teve coragem de me enfrentar. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Eu perdi tudo. Minha empresa, minha reputação, minha família. E sabe o que é mais doloroso? Descobrir que mereço cada consequência. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas preciso que saiba que, pela primeira vez na vida, estou entendendo o que significa ser humano. Miguel não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz era firme mas não cruel. Senhor Castanheira, eu já te perdoei. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva é um peso que não quero. Mas perdão não significa ausência de consequências. O Senhor precisa pagar pelo que fez, não apenas comigo, mas com todos que prejudicou ao longo dos anos. A sentença foi severa. Rodrigo foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes de corrupção, sonegação e fraude. Além disso, foi obrigado a devolver todos os valores desviados, o que praticamente significava falência completa. Sua empresa foi desmantelada, os bens leiloados para pagar dívidas e multas. Mas havia uma cláusula inusitada na sentença. O juiz,
conhecido por sentenças criativas que visavam reabilitação além de punição, determinou que parte da pena poderia ser cumprida em regime semiaberto se Rodrigo se comprometesse a trabalhar como voluntário em organizações que ajudavam trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Para que o réu aprenda, na prática, o valor do trabalho honesto e da dignidade humana que tanto desrespeitou. A decisão foi polêmica, mas o juiz foi inflexível. E foi assim que, meses depois, Rodrigo Castanheira, ex-empresário milionário, se encontrou trabalhando como voluntário em um refeitório comunitário, servindo refeições para pessoas em situação de rua. A ironia não passou despercebida por ninguém. Um ano havia se passado desde aquela noite fatídica no Le Jardin d'Or. Miguel Santos, agora com 35 anos, estava sentado em uma sala de conferências da Universidade de São Paulo, prestes a apresentar seu trabalho de conclusão de curso. Ele havia finalmente se formado em Direito, com distinção acadêmica, especializando-se em Direito Trabalhista e Dignidade Humana. Sua tese, intitulada A Invisibilidade Social dos Trabalhadores de Serviço, Análise Jurídica e Social, foi baseada em centenas de casos reais coletados através da ONG Dignidade no Trabalho. Na plateia estavam Dona Teresa, agora em remissão do câncer, seu rosto recuperando o brilho que havia perdido, Helena Castanheira com sua filha, a doutora Juliana, o promotor Carlos Mendes, e dezenas de trabalhadores cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de Miguel. Havia também, surpreendentemente, uma cadeira ocupada por Rodrigo Castanheira, algemado e escoltado por 2 agentes penitenciários. Ele havia pedido autorização especial para assistir à formatura de Miguel. A apresentação foi brilhante. Miguel não apenas demonstrou profundo conhecimento jurídico, mas trouxe humanidade e experiência vivida que nenhum acadêmico de carreira poderia replicar. Ele falou sobre como o sistema legal frequentemente falhava em proteger os mais vulneráveis, não por falta de leis, mas por falta de aplicação efetiva. Propôs reformas estruturais, desde canais de denúncia mais acessíveis até punições mais severas para empregadores que permitissem ambientes de trabalho abusivos. Quando terminou, recebeu uma ovação de pé que durou vários minutos. O professor orientador, um renomado jurista, se aproximou com lágrimas nos olhos. Miguel, em 40 anos de academia, nunca li um trabalho tão poderoso e necessário. Você não apenas se formou. Você redefiniu o que significa ser advogado. Após a cerimônia, um pequeno grupo se reuniu no pátio da universidade para celebrar. Dona Teresa abraçou o filho com força. Seu pai estaria explodindo de orgulho, meu filho. E eu não tenho palavras. Miguel beijou sua testa. Mãe, nada disso seria possível sem você. Foi sua força que me ensinou o significado de dignidade. Helena se aproximou, tímida. Miguel, eu queria agradecer. Por tudo. Não apenas por expor os crimes de Rodrigo, mas por me mostrar que nunca é tarde para escolher fazer o certo. Comecei a trabalhar com uma ONG de apoio a mulheres em relacionamentos abusivos. Encontrei meu propósito. Miguel sorriu. Senhora Helena, somos todos obras em progresso. O importante é continuarmos evoluindo. Então Rodrigo se aproximou, os agentes mantendo distância respeitosa mas vigilante. Ele estava irreconhecível, não apenas fisicamente mais magro e envelhecido, mas havia uma humildade genuína em seus olhos que não existia antes. Miguel, ele começou, sua voz hesitante, eu não tenho direito de estar aqui. Mas pedi autorização porque queria que você soubesse. O trabalho voluntário que o juiz me impôs? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Pela primeira vez na vida, estou servindo ao invés de ser servido. Estou conhecendo pessoas cujas histórias que me partem o coração. E percebo quantas vezes eu fui exatamente o tipo de pessoa que causou o sofrimento delas. Miguel olhou para o homem que o havia humilhado um ano atrás. Não havia raiva em seu coração. Apenas uma compreensão profunda de que pessoas podiam mudar, quando finalmente enfrentavam as consequências de suas ações. Rodrigo, ele disse, usando o primeiro nome pela primeira vez, eu aceito suas desculpas. E mais importante, acredito em você. Continue servindo. Continue aprendendo. Ainda há tempo de deixar um legado diferente. Rodrigo assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os agentes o levaram de volta, mas ele olhou para trás uma última vez, acenou discretamente, e Miguel retribuiu o gesto. Nos meses seguintes, a vida de Miguel continuou sua trajetória ascendente.
Ele abriu seu próprio escritório de advocacia especializado em direitos trabalhistas, oferecendo serviços gratuitos para quem não podia pagar. A fila de clientes era constante. Trabalhadores domésticos, garçons, seguranças, faxineiros, todos que haviam sofrido algum tipo de abuso ou injustiça. Miguel ganhou 90% de seus casos, estabelecendo precedentes importantes. A ONG Dignidade no Trabalho se expandiu para 8 estados brasileiros, sempre com Miguel como sua voz mais proeminente. Ele dava palestras em empresas, universidades e eventos, falando sobre respeito, empatia e a importância de ver a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua profissão ou status social. O caso de Miguel inspirou mudanças legislativas. Um projeto de lei propondo punições mais severas para crimes contra a dignidade do trabalhador foi aprovado no Congresso Nacional, ficando conhecido popularmente como Lei Miguel Santos. Estabelecia multas pesadas e até prisão para casos comprovados de humilhação intencional de trabalhadores por clientes ou empregadores. 2 anos após o incidente, Miguel foi convidado para falar na ONU, em um painel sobre direitos trabalhadores em países em desenvolvimento. Sua história havia cruzado fronteiras, tornando-se símbolo global de resistência pacífica contra o abuso de poder. No discurso, ele disse algo que seria citado por anos: dignidade não é um luxo. Não é algo que pessoas ricas concedem a pessoas pobres. É um direito inerente a cada ser humano. E quando uma sociedade permite que esse direito seja violado sem consequências, ela falha em ser verdadeiramente civilizada. Quanto ao Le Jardin d'Or, o restaurante nunca se recuperou completamente do escândalo. Eventualmente foi vendido, reformado e reaberto sob nova administração com um nome diferente: Igualdade. O novo conceito era revolucionário. Os garçons eram tratados como parte essencial da experiência, apresentados aos clientes pelo nome, suas histórias compartilhadas no cardápio. Parte dos lucros ia para um fundo que financiava a educação de funcionários que quisessem estudar. Miguel foi convidado para o evento de reinauguração e aceitou graciosamente, vendo ali a prova de que mudanças reais eram possíveis. Em uma noite de inverno, 3 anos após o incidente, Miguel estava em casa com Dona Teresa, que agora estava completamente curada e mais forte do que nunca. Eles assistiam a um documentário sobre a história de Miguel que havia sido produzido por um canal de streaming internacional. Quando terminou, Dona Teresa segurou a mão do filho. Miguel, você já parou para pensar no quanto uma única escolha mudou tudo? Se naquela noite você tivesse simplesmente abaixado a cabeça e aguentado. Miguel sorriu. Eu penso nisso todo dia, mãe. E agradeço por ter tido coragem. Mas sabe o que penso mais? Em quantas pessoas não têm a opção de defender sua dignidade porque dependem demais do emprego, porque têm filhos para alimentar, porque o sistema está contra elas. Meu trabalho agora é lutar por essas pessoas. Para que um dia, ninguém precise escolher entre dignidade e sobrevivência. Dona Teresa beijou sua testa. Você se tornou o homem que sempre sonhei que fosse. Não um advogado rico ou famoso, mas alguém que usa seu conhecimento e sua voz para proteger os indefesos. Seu pai estaria tão orgulhoso. Naquela noite, antes de dormir, Miguel abriu seu laptop e viu que tinha um novo e-mail. Era de um jovem garçom de 22 anos, do Nordeste, que havia sido humilhado por um cliente em um restaurante de luxo em Recife. O rapaz contava sua história com detalhes dolorosos, como o cliente havia jogado bebida em seu rosto, como o gerente não o defendeu, como ele se sentiu pequeno e invisível. Mas terminava a mensagem dizendo: vi sua história, Dr. Miguel. E me deu coragem. Hoje eu denunciei o que aconteceu. Entrei com um processo. E não vou mais aceitar ser tratado como menos que humano. Obrigado por me mostrar que é possível lutar. Miguel leu a mensagem 3 vezes, lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Ele respondeu imediatamente, oferecendo apoio jurídico gratuito, conectando o jovem com advogados parceiros em Recife, garantindo que ele não estaria sozinho nessa batalha. E enquanto digitava, Miguel percebeu algo profundo. Aquela noite no Le Jardin d'Or não havia sido apenas sobre ele. Havia sido o início de um movimento. Nos anos seguintes, centenas de casos similares foram reportados, julgados e ganhos. A sociedade brasileira começou, lentamente, a mudar sua percepção sobre trabalhadores de serviço. Campanhas de conscientização foram lançadas. Empresas implementaram treinamentos obrigatórios sobre respeito e dignidade.
Clientes que abusavam de funcionários começaram a ser expulsos de estabelecimentos e até processados. A mudança era lenta, mas era real. Miguel nunca esqueceu suas origens. Todo mês, ele passava um dia trabalhando como garçom voluntário em um restaurante popular, servindo refeições para pessoas de baixa renda. Para nunca esquecer de onde vim, ele explicava. E para mostrar que não há vergonha nenhuma em servir. A vergonha está em humilhar. 5 anos após o incidente, Miguel se casou com Beatriz, uma assistente social que conheceu durante um de seus projetos na ONG. A cerimônia foi simples, em uma pequena igreja da periferia, com a presença de trabalhadores, amigos, colegas de profissão, e até Helena Castanheira com sua filha. Não havia ostentação, apenas amor genuíno e comunidade. Rodrigo Castanheira, que já havia cumprido parte significativa de sua pena e estava em regime semiaberto, enviou uma carta de congratulações. Ele escreveu sobre como seu trabalho voluntário havia se tornado sua maior fonte de significado, como havia pedido para continuar mesmo após cumprir as horas obrigatórias, como finalmente entendia o que significava ter propósito além de acumular riqueza. Miguel guardou a carta, não como troféu, mas como lembrança de que redenção era sempre possível. Dona Teresa viveu para ver Miguel ter seus 2 primeiros filhos, um menino e uma menina. Ela faleceu pacificamente aos 76 anos, cercada de amor, sabendo que seu filho havia se tornado não apenas um homem de sucesso, mas um homem de caráter. No funeral, centenas de pessoas compareceram, trabalhadores cujas vidas Miguel havia mudado, colegas, estudantes, até repórteres que haviam coberto sua história anos atrás. Todos queriam prestar homenagem à mulher que havia criado um herói silencioso. No testamento, Dona Teresa deixou uma carta para Miguel. Nela, escreveu: Meu filho amado, quando você nasceu, orei para que você crescesse forte, bem-sucedido, feliz. Mas a vida me ensinou que há algo mais importante que sucesso: dignidade. Você não apenas a manteve quando seria mais fácil perdê-la, mas a devolveu a milhares que haviam esquecido que a possuíam. Não há legado maior que um filho pode deixar. Vá em paz, sabendo que sua mãe está mais orgulhosa do que palavras podem expressar. E sempre que vir alguém sendo humilhado, injustiçado, invisibilizado, lembre-se, você tem o poder de fazer diferença. Use-o sempre. Miguel leu a carta no velório, sua voz quebrando, mas conseguindo terminar. E fez uma promessa silenciosa: nunca pararia de lutar. Nunca deixaria que o conforto ou o sucesso o fizessem esquecer daqueles que ainda sofriam em silêncio. Uma década após o incidente no restaurante, Miguel Santos, agora Dr. Miguel Santos, advogado renomado, ativista respeitado, professor universitário convidado, e pai de 3 filhos, foi convidado para dar uma palestra TED. O título era simples: O dia em que escolhi a dignidade sobre a sobrevivência. No palco, diante de uma plateia internacional e milhões assistindo online, Miguel contou sua história mais uma vez. Mas desta vez, com a perspectiva de anos de distância, ele pôde ver o quadro completo. Falou sobre como aquela noite de humilhação havia sido, paradoxalmente, o maior presente de sua vida. Como havia o forçado a escolher quem ele queria ser. Como havia exposto sistemas de opressão que operavam nas sombras. Como havia conectado milhares de pessoas em uma causa comum. Muitas pessoas me perguntam, ele disse, se eu não me arrependo de ter desistido daquele emprego. Se não teria sido mais prático simplesmente aguentar aquela noite, manter o salário, evitar todo o drama. E minha resposta é sempre a mesma: existe um custo em abaixar a cabeça que é maior do que qualquer salário pode compensar. É o custo da sua própria alma. É acordar todo dia sabendo que você permitiu ser tratado como menos que humano. E esse custo, meus amigos, é impagável. Ele continuou: mas aqui está a verdade que aprendi. Não estamos lutando apenas por nós mesmos quando defendemos nossa dignidade. Estamos lutando por todos que virão depois de nós. Cada vez que alguém diz não à humilhação, cada vez que alguém escolhe dignidade sobre conveniência, eles tornam mais fácil para a próxima pessoa fazer o mesmo. Nós criamos ondas que se expandem muito além do que podemos ver. A palestra terminou com uma ovação de pé que durou 5 minutos. Mas para Miguel, o momento mais significativo veio depois, nos bastidores, quando uma jovem garçonete se aproximou, chorando. Doutor Miguel, eu trabalho em um restaurante. Ontem, um cliente me tratou terrivelmente. E eu estava prestes a simplesmente aceitar, como sempre faço. Mas então me lembrei da sua história.
E eu reportei ao gerente. E sabe o que aconteceu? O cliente foi expulso. O gerente me apoiou. E pela primeira vez, me senti vista. Obrigada por me dar coragem. Miguel abraçou a jovem, suas próprias lágrimas caindo. Não, obrigado a você. Por ter coragem. Por saber que merece respeito. Por continuar a luta. E enquanto abraçava, Miguel olhou para cima, pensando em sua mãe, em seu pai, em todos que haviam lutado antes dele, e sussurrou: nós conseguimos. Estamos mudando o mundo, um ato de dignidade por vez. 15 anos após aquela noite fatídica, um jovem estudante de jornalismo escreveu sua tese de mestrado sobre o caso Miguel Santos e seu impacto na sociedade brasileira. Ele catalogou as mudanças legislativas que haviam sido inspiradas pela história, entrevistou centenas de trabalhadores cujas vidas foram transformadas pelo movimento que Miguel iniciou, e analisou a mudança cultural que, lentamente mas seguramente, estava redefinindo como a sociedade via e tratava trabalhadores de serviço. A conclusão da tese era poderosa. O que começou como a humilhação de um garçom em um restaurante de luxo se transformou em um dos mais significativos movimentos de direitos trabalhistas do século XXI no Brasil. Miguel Santos não era ativista, não era político, não era revolucionário. Era apenas um homem que se recusou a aceitar que sua humanidade valia menos que o ego de outro. E nessa recusa, ele lembrou a milhões de brasileiros de algo que haviam esquecido: que dignidade não é negociável, que respeito não é privilégio, e que cada ser humano, independentemente de sua profissão ou status econômico, merece ser tratado com decência básica. A história de Miguel Santos não é apenas sobre um homem. É sobre todos nós, e sobre o tipo de sociedade que escolhemos criar. Quanto a Miguel, aos 49 anos, ele continuava seu trabalho incansável. Seu escritório de advocacia havia se expandido, com dezenas de advogados trabalhando pro bono para casos de dignidade trabalhista. A ONG Dignidade no Trabalho operava em todos os estados brasileiros e havia começado a se expandir para outros países da América Latina. Ele havia escrito 3 livros sobre direitos trabalhistas que se tornaram leitura obrigatória em faculdades de direito. Mas talvez seu maior orgulho fossem seus filhos. Ele os criou para entender que nenhum trabalho honesto é degradante, que caráter é mais importante que conta bancária, e que ter privilégio significa usar esse privilégio para elevar outros. Frequentemente, ele os levava consigo em visitas a refeitórios comunitários, abrigos e locais onde trabalhadores lutavam por direitos básicos. Quero que vocês vejam, ele explicava, não para sentirem pena, mas para entenderem. Para nunca esquecerem que sua sorte poderia ser diferente, e que com essa consciência vem responsabilidade. Em uma noite qualquer, já mais velho, Miguel estava sentado em sua varanda, observando o pôr do sol. Beatriz trouxe café e se sentou ao seu lado. No que está pensando? Ela perguntou. Miguel sorriu. Estava pensando naquela noite. Há 15 anos. Como tudo mudou a partir daquele momento. Como uma única escolha pode redirecionar não apenas sua vida, mas a vida de tantos outros. Beatriz segurou sua mão. Você tem algum arrependimento? Miguel pensou por um longo momento. Não, nenhum. Se eu pudesse voltar, faria tudo exatamente igual. Porque aprendi algo fundamental naquela noite: nosso verdadeiro valor não está no que acumulamos, mas no que defendemos quando é mais difícil. E eu defendi minha humanidade. E ao fazer isso, talvez tenha ajudado outros a defender a deles. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando as cores do céu mudarem. E Miguel soube, com absoluta certeza, que sua vida tinha significado. Que aquele momento de humilhação, tão doloroso na época, havia sido transformado em algo bonito. Que dignidade, uma vez defendida, cria ondas que nunca param de se expandir. E em algum lugar do Brasil, naquele exato momento, um garçom de 28 anos estava sendo humilhado por um cliente arrogante. Mas desta vez, ele pensou na história de Miguel Santos. Pensou na lei Miguel Santos que o protegia. Pensou em todas as pessoas que haviam lutado antes dele. E escolheu a dignidade. Reportou o abuso. E o ciclo continuou, cada vitória pequena contribuindo para uma mudança maior, cada pessoa que se recusava a ser diminuída tornando mais fácil para a próxima fazer o mesmo. Porque essa é a verdade sobre dignidade. Ela é contagiosa. E uma vez que você vê alguém defendê-la, torna-se impossível não defender a sua própria. Esta foi a história de Miguel Santos. O garçom que foi humilhado,
mas que se recusou a permanecer humilhado. O homem comum que se tornou extraordinário não por buscar grandeza, mas simplesmente por se recusar a aceitar a indignidade. E cujo legado continua, em cada trabalhador que ergue a cabeça, em cada pessoa que diz não ao abuso, em cada ser humano que lembra: eu tenho dignidade, e ela não está à venda.